Bom, 20 horas e 30 minutos. Sabemos que a espiritualidade pede que a gente seja sempre pontual, né? Que eles também têm os compromissos deles, né? Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por esta oportunidade, pela vida, por estarmos no lugar certo, com as pessoas certas. Vamos agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus pelo seu Evangelho, libertador, transformador e consolador. Agradecer aos mentores da Casa Nova Era pela oportunidade de nos darem, de estarmos aqui mais uma vez, para que juntos possamos estudar o Evangelho do Cristo. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, a nossa mãe Maria de Nazaré, que se faz presente e nos dará tranquilidade, segurança, através de todos esses amigos espirituais que aqui se estão vibrando por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Boa noite, Darcy, tudo bem? Que bom rever e ouvi-la. Bom, mais uma vez, então, vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho semanal da Casa Nova Era, né? E hoje nós traremos e estaremos estudando, né? Nas 3 lições recomendadas, a Lei de Progresso, né? E, como sempre, iniciamos com o nosso grupo espiritual, Livro dos Espíritos, na qual Emmanuel, na lição 60 do nosso livro recomendado também, Religião dos Espíritos, né? Pede para que a gente leia a questão 789 do nosso livro dos Espíritos, que é o capítulo 8 da Lei de Progresso. Por povos degenerados. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Muito interessante essa pergunta, né? Ela é realmente primordial. Por quê? Porque Kardec vem aí, através dessa pergunta, perguntar se haverá uma união entre as raças, né, as religiões, os povos, né, e até mesmo uma unificação. E aí ele, no caso, fez essa pergunta e os espíritos respondem para ele. Uma nação única? Não. Seria impossível. Isto que, da diversidade dos climas, se originam os costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensável sempre leis apropriadas a esse costume e necessidade. Olha, que interessante, né? Cada povo, cada região terá e continuará tendo, né, as suas próprias leis, né? E seus costumes serão respeitados e as suas necessidades, né, também. E aí ele conclui: a caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens, quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver em expensas dele. Muito interessante, né? Ou seja, cada país deverá continuar tendo as suas próprias regras, né? As suas leis, a sua constituição, né? Que fará com que os homens que vivem lá naquela região, né?
precisarão exercê-las para poderem viver em comunidade e civilizadamente. É isso que nós aprendemos agora com essa fala dos espíritos, né? Fica muito claro isso para nós agora, né? E aí ele vem, oi, Sônia Almeida, tudo bem? Boa noite. Aí ele continua assim, falando da caridade. E quando ele fala da caridade, é muito interessante para a gente, né, lembrar daquela frase tão citada por Chico, né, por Kardec mesmo, né, fora da caridade não há salvação, independente da religião. Língua, da fala, né, que cada povo fala, da cor de cada localização, né, das pessoas, assim dizendo, né, que com muito respeito, como disse Jesus, né, amaremos ao próximo como a nós mesmos, né? Então, tudo que a gente for fazer em benefício nosso, né, será também em benefício do outro, para que ele também evolua, para que ele também cresça, né? E a caridade, na realidade, no bom sentido, como diz aqui, né, ela nunca deverá ser praticada, né, com ostentação, né, com uma ideologia, né, ou com uma idolatria, vamos dizer também assim, né? Como disse Emmanuel Chico, né? Muitos querem fazer a caridade com grandes obras, com grandes monumentos, até mesmo se mostrando, e hoje com as redes sociais, isso está muito em moda, né? Que é um grande equívoco, né? Mas a caridade mais simples, ninguém vai mostrar, né? Que é aquela que realmente reluz, que faz o bem sem ostentação, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que me viu uma senhora muito idosa outro dia, né? Na rua, pegando uma casca de banana que foi deixada ali no lugar que talvez pudesse trazer consequências, né, para outra pessoa, né, que ali passasse, escorregasse, poderia quebrar uma perna. Ela estava fazendo a caridade sem qualquer tipo de ostentação, né? E lembrando sempre, né, que ali passaria diversos tipos de pessoas, de religiões, de cor, de nacionalidade, né? Então, ela estaria sim ajudando o próximo naquele seu ato, né? Ajudar também o idoso a atravessar a rua, isso é muito importante hoje, que a gente vê que as dificuldades de locomoção que a gente tem, né? Estão cada vez mais acentuadas, calçadas ruins, o povo parece que não tem tempo para nada, então tudo isso faz com que a gente exercite a caridade, né? Sem dúvida nenhuma, fazendo isso, a humanidade progredirá, né? E por meio de seus atos, né, os indivíduos crescerão, né? Pouco a pouco, e também mostrarão a necessidade de todos se melhorarem, né? Porque isso a caridade, ela é ostensiva. Então, ela começa por nós e ela vai abrangendo, e em todo é receptivo a isso, né? E aí cai naquilo que a gente sabe, né? Todos se respeitarão, todos se educarão, e o processo evolutivo será da forma bem tranquila, bem segura, né? Ah, mas isso não está acontecendo, Ricardo. Você está vendo de uma forma muito carinhosa. Sim, por quê? Porque Jesus também o viu assim, né? Boa noite, Regina, tudo bem? E a gente tem que acreditar que isso vai acontecer aos poucos. Também não adianta a gente querer intencionar isso de um dia para a noite, porque a gente ainda tem muito a aprender, tem muito a evoluir, né? E isso faz parte da lei de progresso. Então, agora nós vamos dar continuidade no livro Religião dos Espíritos, a nossa lição 60, Estranho Delírio. Nossa, que tema interessante esse, né? Ele precisa ser muito esmiuçado, né? Não dá para a gente tecer qualquer tipo de comentário ou fazermos uma reflexão sem a gente ler,
todos os parágrafos aqui citados por Emmanuel e por Chico, né? Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. O título já é bem convidativo. Estranho delito. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudemos os motivos pelo qual teria sido Jesus condenado na barra dos tribunais humanos. Opa! É um tema que a gente precisa ter muito cuidado. Ele traz alguns princípios aí que a gente tem que dar uma segurada na nossa conversa para a gente não entrar em áreas muito delicadas, né? Os tribunais humanos, olha o que eles nos chamam a atenção. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassino vulgar. Não foi, né? Não foi mesmo. Jesus não morreu por um assalto, por um acidente, né? Então é o que ele está falando, um assassínio vulgar, né? Não obstante, sem razão, foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelos mais altos conselhos da comunidade a que pertencia. Pois é, os próprios judeus o condenaram. E os próprios judeus, talvez, muitos de nós tivéssemos sido naquela época, né? Então aqui a gente volta a ficar mais assim, vamos dizer, que seguro para não comentar algo que parece que está acontecendo atualmente no mundo. O libelo não permaneceu, o libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. Nossa! A sentença foi conduzida à ratificação do árbitro romano, na pessoa de Pilatos. O que fez Pilatos? Vocês se recordam? Ele lavou as mãos, né? E submetendo, então, a autoridade israelita, como foi dito aqui. Continua. Submetido à consideração da autoridade provincial, a presença de Antipas, e em seguida exposto ao veredito da multidão. E o que aquela multidão falava naquela época, né? Crucifica, crucifica. E qual foi o motivo para isso? Ele roubou, ele matou, ele fez algum ato contra o próximo? Não. Pois é. Dentre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Até os próprios apóstolos, né? Negaram Jesus, traíram Jesus, se esconderam, né? Que coisa, e ninguém levantou a voz para dizer, ele não tem culpa. Este ato que vocês estão querendo fazer com que ele receba o título, ele não merece. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Nenhum. E se hoje ele fizesse isso? Também não seria nenhum. Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? O que vocês acham? Com toda certeza, né?
porque era aquilo que ele falava, né? Muitos deles eram os falsos profetas, né? Pregavam, falavam, até mesmo da caridade, mas que eles mesmos não pregavam. E muito menos praticavam, né? Só exigiam que os outros fizessem. Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei. Verdade, ele não veio mesmo destruir a lei. Ele disse claramente que as leis deveriam ser cumpridas, não é? Mas não daquela forma com a qual eles usurpavam a lei, né? Era diferente, né? Era uma lei com razão, não é? Na qual ele fez isso com a mulher adulta, não foi? Afrontaria acaso os abastados do mundo? Com toda certeza, né? Não possuía uma pedra em qualquer que repousar a cabeça. Nada era dele. Ele dormia ao relento, ele não tinha uma casa, ele não tinha bens materiais, né? E isso incomodava as pessoas já naquela época, né? Guerreara aos políticos dominantes, com toda certeza, né? Todos aqueles que não eram justos, ele realmente fazia com que se mexessem, né? Fazendo com que eles mostrassem um caminho a ser seguido da verdade. Ensinavam respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso tudo que eu estou falando é lido na lição que Emmanuel escreveu através de Chico. Olha o que ele continua. Menos caberá, porventura, o prestígio dos médicos? Não. Ele não menosprezou a nenhum médico. Muito pelo contrário, né? Olha o que Emmanuel nos fala. Valia-se apenas da oração, do magnetismo divino que se fazia intérprete no socorro dos doentes. Quantas vezes ele curou e disse: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Ele não disse não procure os médicos, muito pelo contrário, ele sabia da necessidade que deveríamos e temos que passar nos médicos do corpo físico, que até hoje continua para nós ainda deficiente. Infelizmente, faltam enfermeiros, faltam médicos, faltam assistências e às vezes até medicamentos por esses governantes, né, que fazem o que eles querem. Bom, mas não vamos entrar nessa área. De lá para o interesse dos comerciantes, em sua época, como acontece ainda hoje, a prática da beneficência, quem multiplique pães e peixes em favor dos famintos. É verdade, né? Ele fez com que muitos se alimentassem, né, da energização das águas, dos pães, dos alimentos, né, matando a fome, matando a sede, né, e dando àquele povo tão sofrido, né, o acalento através do seu querer, né? Insultaram os filósofos e os pesquisadores do espírito, sequiosos de experiências. Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade para que a verdade nos faça um. E até hoje, e hoje mais necessário do que nunca, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós não caiamos mais nos fake news, nas
ciladas que o próprio homem faz com que a gente seja iludido, não é? Boa noite, Maria José. Tudo bem, minha amiga? E depois de crucificados, seus continuadores legítimos, por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferro, simplificados em gabinetes de tortura, passados a fio de espadas, ou cedidos nas sanhas de feras sanguíneas nos espetáculos públicos. E agora que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos lhes esboçam o programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito entre os homens não mais permite se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina. Padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico e do que combater o cativeiro da ignorância, do império do vício, a sombra da mentira e do domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar, irmão. Vixe, quanta coisa a gente teria para falar aqui, né? Primeiro que nós acabamos de ouvir e de ler, para mim, né, parece estar acontecendo consecutivamente ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. Né? Continuamos, infelizmente, mesmo depois de mais de 2000 anos, utilizando formas equivocadas, né? Apenas mudamos a forma de vestir a toga, como disse certa vez o próprio Cristo, né? Quem me deu o direito de julgar? E acharmos que somos os detentores da verdade, julgando, condenando, né, o próximo. E para que isso nós possamos fazer de uma forma equivocada, muitos dizem que estão sendo incomodados, né? Como o próprio, como o próximo age, como ele se comporta, como ele professa a sua fé, como ele professa a sua religião, né? Então hoje a gente usa, né, alguns termos diferentes daquela época, mas que são muito parecidos, né? Somos intolerantes? Somos preconceituosos? A gente pode fazer muitas reflexões aqui, né? Primeiro temos que até lembrar, né, que Jesus foi traído por míseras moedas de ouro, o que continua acontecendo em vários setores da sociedade, infelizmente. Governos corruptos, pessoas que se corrompem por questões de quase nada em seu próprio benefício. Como ele disse aqui, Jesus foi entregue aos seus carrascos, né?
E não foram poucos não, viu? Pelo ato que deveria ser de respeito, de amizade, né? E até de amor, que é beijar o próximo no rosto, ele foi traído, sem direito à defesa, sem direito a qualquer tipo de argumento, né? E parece que a gente continua sendo os mesmos homens da época do Cristo, né? Sem entrar no mérito da política, mas condenar alguém por atos tão pequenos, será que a gente realmente não evoluiu? Será que a gente ainda continua pedindo a cabeça de pessoas que cometeram atos tão pequeninos perante a qualquer lei, não só as leis de Deus, mas até as leis humanas, né? Somos muito cometemos muitos equívocos ainda, não? Somos pessoas que dizemos que evoluímos, mas precisamos rever os nossos conceitos de evolução. E tem alguém aí me ouvindo falar dizendo, mas eu não sou assim. Pois é, eu também penso que também não sou. Mas é só encontrar alguém que me contrarie nos meus pensamentos, naquilo que eu acredito ser o correto. Eu julgava, eu condenava, e hoje, graças à doutrina, eu realmente aprendi com os amigos espirituais que essa energia só faz mal para nós mesmos, sabe? Nós viemos com outro propósito, nós viemos com o propósito de servir o bem, né? De divulgarmos o Evangelho do Cristo, né? Praticarmos o seu amor incondicionalmente, né? Não esquecer dos valores da família, não esquecermos dos valores, né, que aprendemos com os nossos pais, com os nossos antepassados, né? Então, por isso eu acredito que cabe muitas reflexões a cada um de nós, né? Para que a gente repense melhor no título usado por Emmanuel e Chico, né? Estranho e delito. Que delito foi esse? Muitas reflexões aí, hein, gente? Bom, já estamos quase encerrando o nosso estudo e hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem que está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens de 4 e 5, né? Itens de 4 a 5. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse foi um diálogo que Jesus manteve, né, com um senador romano, né, que questionou a Jesus, né, muito claramente, né, como é que isso poderia acontecer, né? Ele, sendo um homem velho, como é que ele poderia retornar ao ventre de sua mãe, né? E aí Jesus dá uma explicação muito lógica, né, a esse senador. E onde Jesus nos fala claramente que o homem deverá renascer de novo. Não quer dizer que ele vai, depois de velho, retornar ao ventre de sua mãe. Mas ele terá uma nova oportunidade para nascer de novo, para evoluir e progredir. E assim Kardec usa em suas obras a palavra reencarnação.
que para nós espíritas, espiritualistas também utilizam, né, é o fato consumado, que nos é dada pela lei de progresso, e todos nós sabemos que é uma oportunidade que se dá a um espírito imortal que ocupará um novo corpo físico e que iniciará uma nova vida, uma nova jornada evolutiva para sua transformação e evolução. Esta é a reencarnação. Agora, falarmos da ressurreição é interessante, porque essa palavra é diferente do que Kardec e o próprio Cristo nos fala em renascer de novo. Os antigos e algumas religiões utilizavam, e até utilizam nos dias de hoje, né, essa palavra, a ressurreição, que na realidade tem um significado literário, voltar à vida. Ou seja, é um ato de uma pessoa considerada morta, ou que já morreu, né, voltar a viver novamente. O que eles chamam de ressurreição. O que há algum tempo os cientistas já vêm estudando, os estudiosos de várias religiões também, né? E que nos passam que isso realmente é impossível, tanto pelas leis divinas como as leis naturais. Porque depois o nosso corpo físico perde esse fluido que anima o corpo, na realidade, físico, morre. Não tem como retornar a ele, né? Seja por um acidente, seja pelo prazo de validade, doenças e assim por diante. Então, na realidade, existe uma diferença entre as duas palavras. Mas, no cômputo geral, eu acredito que eles utilizavam a palavra ressurreição tentando fazer com que nós entendêssemos naquela época o que Jesus nos diz. O homem deverá nascer de novo. Com certeza, da forma com que Kardec nos explica. Em um novo corpo físico, que esse espírito eterno, não é? Habitará e evoluirá e progredirá. Simples assim. Então, meus irmãos, eu acho que fica claro para nós, né? Tudo que nos foi pedido para estudarmos essa noite, muitas reflexões na lição de Emmanuel, né? Escrita há muito tempo atrás, né? Boa noite, Jair, meu amigo querido. E que cabe para nós nos dias atuais, né? A gente está vendo algumas situações que nos incomodam. Boa noite, Solange. Algumas situações que estão mexendo com os nossos ânimos, né? Pessoas que estão aí incomodadas, outras pessoas acomodadas, né? Que acham que tem que ser assim, assado e assim por diante. Cabe a todos nós muitas reflexões. Esse título é antigo, nem tantinho, né? É estranho dele, muito interessante. Vamos refletir. Então vamos, neste momento, agradecer mais uma vez a Deus, as equipes espirituais que aqui estiveram, aos mentores da Casa Nova Era, a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que nos auxiliaram nesse intercâmbio de conhecimento.
no qual cada um de nós buscará a sua contribuição, seu entendimento, as suas reflexões íntimas, né? E neste momento vamos pedir às equipes de Maria de Nazaré que fazem a fluidificação das águas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que essa energia que está nos envolvendo, ela possa ser levada em cada campo dos nossos lares, em cada campo do nosso planeta, em cada campo do universo, onde todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, têm problemas físicos, têm problemas mentais, têm problemas sociais, têm problemas de convivência, que essa luz que nos envolve seja derramada em seus corações, para que possa acalentar todo e qualquer distúrbio, pensamento, energia, que energias salutares possam adentrar as mentes de todos os nossos irmãos. E neste momento, Pai, gratos que somos por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso Mestre, por tantas explicações, por tantos ensinamentos, que nos conclama a cada dia praticarmos esse bem incondicional que esse seu amor por todos nós. A Mãe Maria de Nazaré, já poderíamos dizer, Mãe Sagrada, obrigado mais uma vez pela proteção e amparo e segurança. E a cada um de vocês, que Deus nos abençoe e que esta noite seja para nós uma bênção em torno do Evangelho de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim nos for permitido. Graças a Deus.